Armário. Isso vai demorar. Vou terminar isso aqui logo. Uou, transição foda. Olá, seres lunares que acompanham o meu canal. Eu sei disso porque eu vi no Analytics do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Art, a sua máquina de raspadinha ambulante favorita do YouTube. Sejam bem-vindos a um vídeo especial aqui no canal. Como vocês puderam ver aí pelo time-lapse, que tem uns meses aqui de distância da gravação atual do vídeo, eu fiz uma mudança de cenário. Eu ainda tenho que fazer uma mudança de algumas coisas, tipo puxar esse sofá um pouco pro lado, porque como vocês estão vendo ainda tem umas coisas ali, umas tralhas. Então, por enquanto, eu vou gravar nesse provisório. Eu vim aqui gravar o nosso especial de 100 inscritos. E hoje eu vim falar um pouco sobre o canal, sobre as mudanças que vem por aí e sobre o funcionamento, como ele está atualmente. Enfim, eu vou falar também um pouco sobre o YouTube. Primeiramente, eu queria agradecer as 100 pessoas. Na verdade, eu fui ver o YouTube hoje, já estamos com quase 130 pessoas, por isso que eu tô um pouco atrasado. E eu fiquei pensando, na realidade, como que eu ia fazer especial, né? O cenário meio que eu já tinha desmontado, e eu pensei, ok, vou organizar esse cenário novo como parte do especial, mas eu não pensei exatamente no que fazer. E eu acho que vocês já viram no título mais ou menos o entretenimento que vocês vão ter hoje depois dessa breve explicação. Se você já me acompanha há um certo tempo, deve saber que eu já tentei diversos estilos de vídeo, inclusive boa parte foram sem o rosto. Comecei fazendo umas análises que na realidade eu postava no TikTok, depois eu comecei a postar corte das lives, porque pra quem não sabe eu faço live não frequentemente, não tão seriamente, é só ativar as notificações que você pode receber pop-up ali da live. Enfim, eu pulei para quadros, eu comecei a fazer quadros com comédia, reportagem, cozinha, porque eu também gosto de fazer isso. Até que um dia eu resolvi postar sobre o Common Side Effects. Eu lembro que foi o primeiro gancho para começar a nichar um pouco mais o canal. E isso aconteceu por dois motivos. O primeiro motivo é que eu gosto bastante de falar sobre animação, analisar animações adultas, principalmente agora que eu tô adulto,
mas isso não me impede de desenho, tanto quem acompanha os shorts. Meu último shorts foi falando sobre a Chapeuzinho Vermelho, deu a louca no Chapeuzinho, meio que eu comecei a criar esse nicho. E eu mantive isso justamente porque uma coisa que eu vinha estudando sobre o YouTube, porque você tem que estudar como funciona o YouTube e estudar como funciona o algoritmo do YouTube, e acontece que o algoritmo do YouTube gosta que tu deixe bem claro sobre o que é teu canal. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho muita ideia na cabeça para fazer. Então, eis aí uma novidade, um anúncio que eu irei fazer outro canal exatamente para poder postar outros conteúdos. No caso, os conteúdos têm a relação ali com a época que eu fazia as reportagens ou os quadros culinários. Separarei um canal para isso, até ficar melhor para um certo gerenciamento, porque daí eu não perco na minha cabeça, tipo, animação, programa, e talvez eu consiga me orquestrar melhor nisso. Dito isso, em breve eu anunciarei em algum vídeo aqui, ou vou fazer um vídeo específico falando mais sobre o canal, sobre os projetos, esse novo canal secundário, por assim dizer. Foi tão improvisado que até travou a câmera, meu. Mas tá louco, meu. É bem isso. Agora contente-se com um canto, ó. Contente-se com outro cenário, tudo desarrumado. O Bob Esponja aqui de aniversário tá aqui no meio agora. E o Glep mostrando o dedo do meio. Pelo menos dá pra deixar o fone na minha frente agora e falar melhor com vocês, enfim. Mas olhem que performático, meu. Ó, isso aqui, meu. Olha, meu. Olha o que tá escrito aqui, ó, meu. I could watch movie with you, meu. Nossa, meu, eu sou muito performático. Eu vou tomar um matcha, depois eu vou no Dapsi. Ok, eu acho que eu consegui estragar 2 personagens pelo preço de um. Que maravilha. Esses foram os avisos. Mas enfim, vamos ao vídeo então. Hoje falaremos sobre um dos clássicos desenhos que eu adorava assistir quando eu era moleque. Eu tinha DVD, eu não sei se o DVD tá salvo. Salvo não, né? Se eu ainda tenho o CD, eu acho que ainda era da época do CD. Eu tinha aqueles porta-CD, eu vou botar uma imagem aqui. E num deles tinha essa animação que eu vou falar hoje, que é O Bicho Vai Pegar. Então sejam bem-vindos às teorias do Bicho Vai Pegar. O Bicho Vai Pegar é uma animação de 2006 criada pela Sony Picture Animation, que conta a história de Boogie. Ele é basicamente um urso pet com direito a uma mãe de pet, que é a Beth, que criou ele desde moleque. Então nosso querido Bugzão vive na vida mansa, come doce, dorme na garagem, pega aquela sombra e água fresca, recebe carinho, ganha passeio todo dia. Ele é praticamente um pet, e daqueles pets que é melhor cuidar do que você. Nem seus pais te cuidaram tão bem quanto a Beth cuidou desse urso. Até que um dia ele tá lá dando uma olhada naquela floresta maravilhosa de Timberline, quando chega um caçador, Shaun, no seu carro bizarrésimo de caçador, com um cervo deitado, amarrado na frente. Aparentemente, o cervo já tinha ido jogar de Vasco. Acontece que após o Shaun sair do carro, a gente descobre que esse cervo não foi de F, ele está vivo e seu nome é Elliot, o segundo personagem, e que vai se tornar amigo de Boogie. Boogie, com pena do Elliot, acaba soltando ele. Imagina, o Elliot foi atropelado por aquele caçador e o caçador botou ele na caçapa da frente do carro como se ele tivesse caçado, sendo que ele só atropelou o bicho, nem tinha visto. E após esse ato de piedade, Elliot considera Boogie um amigo. E é aí que a história dá uma merda, porque o Elliot começa a encher o saco do Boogie para eles saírem e aproveitarem essa vida animal dentro da cidade. E de tanto encher o saco, o Boogie acaba cedendo, e é quando ele se ferra completamente, porque além deles terem invadido um mercadinho, destruído tudo e terem ficado bêbados de chocolate, o Elliot irrita tanto o Boogie, faz tanta besteira, que eles começam a achar que o Boogie tá voltando a ser um animal selvagem. E é então que, para a tristeza da Beth, sua dona, e a segurança da cidade de Timberline, eles desmaiam o Boogie com aquela arma com sonífero, e ele é levado para a floresta junto com o Elliot, obviamente, e é aí que começa a lore do desenho. Acontece que durante o decorrer do enredo a gente descobre que o Elliot foi expulso do seu bando de cervos, ele meio que vivia ali na floresta com a comunidade de animais,
a gente acaba conhecendo outros animais e eles temem que é época de caça. Tanto, se eu não me engano, o nome original do Bicho Vai Pegar é temporada aberta, que tem a ver com temporada de caça. Então Bug, Elliot e os outros animais que estranham logo de cara tudo que tá acontecendo têm que se unir em prol da proteção da floresta. Bom, a partir dessa lore dá pra entender mais ou menos como é que a animação funciona. Eu recomendo fortemente esse desenho, eu já assisti milhares de vezes, ele é muito engraçado. Inclusive ele tem as sequências, que se eu não me engano são 4. Pelo que eu pesquisei, ele também tem uma série animada, mas a série animada eu nunca assisti. Sobre as sequências, a segunda é bem da hora, ela é a lore de um cachorrinho que foge, que é o Salsicha. É bem interessante de assistir. Os outros até que são da hora, mas é aquela maldição das sagas, nunca é que nem o primeiro. Com a lore entendida, agora vamos às teorias. E como estamos no especial de 100 inscritos, eu vou presentear vocês com a minha capacidade de fazer teorias. E cá estão aqui as 3 primeiras teorias, sendo teorias autorais minhas, baseadas justamente na lore do desenho, da animação. E vamos lá para a primeira teoria. O Bicho Vai Pegar é sobre a vida adulta. Bom, como eu já expliquei, o Bug ele vivia então na cidade, sendo cuidado por uma guarda florestal. Ele vivia uma vida de sombra e água fresca, vida mansa pra caramba, recebia comida. Ele era muito bem tratado, assim como um jovem, uma criança, um bebê, um adolescente que mora na casa dos pais, tem os seus luxos, ao contrário de quando ele vai morar sozinho. Então, o Bug recebe meio que um gatilho de mudança, por assim dizer, vamos chamar de gatilho de mudança, que faz ele passar a ter que se virar sozinho na vida e enfrentar a floresta, enfrentar os desafios da floresta, que seria uma alegoria para justamente quando você sai da casa dos seus pais e tem que enfrentar os perigos terríveis da vida adulta. A segunda teoria, ignorando os perigos naturais que um animal pode ter, toda essa parte científica chata e dando mais essa antropologia com o Bug e os outros personagens, é possível entender o filme como uma alegoria para pessoas diferentes, muitas vezes minorias ou estrangeiros ou pessoas que têm alguma característica diferente, muito entre aspas, do que a sociedade vê como comum. Quando o Bug é levado até a floresta, é como se estivesse sendo afastado da sociedade, ou muitas vezes sendo levado realmente para algum outro local, como antigamente pessoas que tinham comportamentos diferentes da sociedade eram levadas para sanatórios, só para vocês terem uma ideia. Então, a floresta poderia ser justamente uma alegoria, esse afastamento social, seja ele físico, psicológico mesmo. E no caso, esse afastamento sofrido pelos personagens seria reforçado por eles mesmos. O primeiro caso que me fez lembrar disso foi o Max Squeezy, que quando o Bug chega na floresta é extremamente hostil com ele e muito territorial, tipo, essa aqui é a minha árvore, você não pode chegar perto da minha árvore. Sobe aquela tropa de esquilos cinzas. Outro paralelo é o bando do Elliot, que acaba expulsando ele. E também outros personagens que vão meio que, tipo, estranhando a volta do Elliot, a chegada do Bug, vão meio que jogando eles de escanteio, sabe? Então ao longo do filme eles meio que vão aceitando em prol também da defesa do território deles e deles se unirem, entenderem que existe um opressor maior, vamos dizer assim. O bicho vai pegar uma alusão aos hips. Tá, aqui eu dei uma viajada legal, então pensa mais ou menos na teoria passada, só que ao invés deles serem afastados da sociedade, eles decidem se afastar por conta da forma com que a sociedade é. É meio que os hippies faziam, né? Eles pegavam uma van, iam pro meio do mato, ou saíam viajar o mundo, construíam vilas. Tem uma vila hippie ou 2 no Brasil. Enfim, é uma lógica do seguinte, eles eram hippies, eles saíram da sociedade capitalista, tóxica e manipuladora e se isolaram ali no
no meio da floresta e meio que o bug foi jogado pra lá por também ser diferente, talvez, então acloparia um pouco a segunda teoria. E só que daí acabou dando um conflito nessa comunidade hippie que eles formaram e então eles têm que se reunir de novo com esse novo desconhecido para proteger a comunidade deles, que na verdade é a floresta. Viajado? Muito. Mas assim, se vocês acharam isso viajado, muito variado, muito sem nexo, esperem para ver as teorias mais bizarras do bicho vai pegar que eu encontrei na internet. Madagascar, o Sem Floresta e o Bicho Vai Pegar são do mesmo universo. Quando eu fui pesquisar as teorias sobre o Bicho Vai Pegar, essa foi a primeira teoria que me apareceu, que é uma ligação entre os 3 filmes, Madagascar, o Bicho Vai Pegar e o Sem Florestas. Sem Floresta. Nessa teoria, os 3 filmes se passam no mesmo universo e o que explicaria isso seria o fato de que ambos têm animais antropomórficos desenvolvendo habilidades que originalmente só humanos desenvolvem, como manipulação de tecnologia, construções que só são feitas por seres humanos. Construções é foda. E até mesmo aprender a usar veículos humanos e construir, né? Os pinguins meteram um avião no segundo filme. Além disso, outra coisa que sustenta a teoria são as datas de lançamento, porque foram todas meio próximas. Então, passei a informação errada no vídeo, agora na edição eu tô narrando aqui uma correção. Então, assim, Madagascar saiu em 2005, um ano antes do Bicho Vai Pegar e do Sem Florestas, que é de 2006, tá? As imagens aí provando que eu tô falando. E esses são os argumentos que sustentam a teoria. Então Elliot foi criado por humanos. Bom, essa teoria argumenta que o Elliot, além do bug, é o único que anda de 2 patas e não segue sua posição natural de andar de 4 patas. Segundo essa teoria, o Elliot andaria dessa forma porque ele também foi criado por seres humanos. Outro argumento que sustenta isso é o fato de que no primeiro filme inteiro, o Elliot é o único que meio que fica arrependido de ter tido que voltar para a floresta, mesmo sendo aceito. Ele meio que gostava do conforto da cidade, de ter uma casa, um lugar para dormir e toda aquela coisa da civilização humana. Se vocês acham que essas teorias são quebradas, são viajadas, eu não tô falando das minhas, é porque vocês não viram essa última. O Bicho Vai Pegar é uma alegoria à Revolução Bolchevique. Cara, eu não tenho como explicar isso aqui direito. Eu vou botar aqui na minha cara o print explicando isso, até porque não são argumentos tão sólidos. O próprio criador da teoria fala que refuta, mas eu não tô trazendo as teorias mais sólidas, eu tô trazendo as teorias mais viajadas. Bom, de forma resumida, nessa teoria diz que o bug, ele é o Lenin, que foi o cara que começou a Revolução Russa, praticamente, e o Elliot é o Stalin. Então o bug, ele começou com as ideias socialistas russas. O Elliot era fascinado ali pelo bug, assim como o Stalin também ficava ali aprendendo com o Lenin. Alguns outros personagens principais ali que aparecem ao longo do filme seriam outros figurões que fundariam um grupo que depois fundaria o partido que formou a União Soviética. Meio que essa é a base da teoria, é porque o bug é um urso, formou uma comunidade, vamos dizer assim, que daí seria um paralelo a um partido, e vocês entenderam, né? Essas foram as teorias mais bizarras que eu achei e as que eu inventei para esse vídeo. E elas também servem de gancho para dizer que eu vou começar a trazer vídeos teoria aqui no canal sobre os desenhos que eu já falei, sobre talvez outros desenhos que eu ainda não falei. Comenta aí o que você achou dessas teorias, dessa animação, se você ainda não assistiu, ou quais teorias você quer ver de quais animações. Então é isso, muito obrigado, que venham mais 100 inscritos por aí, que venham muito mais do que 100 inscritos. Um beijo pra vocês e... Tá na hora de jogar aquela sinuquinha. Lugar errado. No diretório acadêmico da facul.